todas e todos vocês que acompanham a gente de tantos lugares distintos do mundo. Meu nome é Camila Almeida, eu faço parte da equipe do SDG Cities em Nairobi, que faz parte do ONU Habitat. Eu sou ponto focal para essa iniciativa da rede de intercâmbio de cidades lusófonas. Vou ter o prazer de moderar esse encontro aqui com vocês hoje e também os outros encontros da rede. Eu gostaria de começar agradecendo muito a presença de todos os nossos colegas do ONU Habitat nos nossos países, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Portugal. E também queria agradecer as instituições parceiras que colaboraram com a gente desde o princípio na concepção dessa rede. É um grande prazer estar aqui hoje, principalmente porque uma das grandes motivações para a gente iniciar essa rede tem sido na promoção do diálogo conjunto, do aprendizado, do compartilhamento de boas práticas e de que formas que a gente consegue avançar a localização dos ODSs a partir dessa transferabilidade de conhecimento. Essa é uma agenda inicial, nós vamos ter 6 agendas ao longo dessa rede de intercâmbio. E eu queria, para iniciar esse encontro, passar a palavra para uma colega que faz parte da Coalizão 2030, da qual o ONU Habitat faz parte, para ela fazer a abertura e estender esse desejo de boas-vindas a todas e todos. Francine Melchiorrato, a palavra é sua. Bom dia, boa tarde a todos. Bom, da onde vocês estão, né? Já fico muito feliz de ver todo mundo se conectando de vários continentes, né? Mas é uma grande satisfação estar aqui para poder celebrar esse momento que é tão importante como o lançamento dessa rede. Mas antes de começar, eu só queria agradecer especialmente aos colegas da ONU Habitat, especialmente ao Martino e à Camila, por essa liderança de criar essa rede. E também quero transmitir as sinceras desculpas em nome do Local 2030, do Sebastian Valzel, que é o nosso o chefe do secretariado, que não pôde estar aqui e que mandou os melhores votos. O Sebastian, ele é da França, mas ele fala português e ele tem um carinho muito grande pelas trocas, né, que acontecem nesse âmbito. Então, ele vai participar nas próximas, mas pediu para eu transmitir isso para vocês. Mas voltando, né, pelo que nos traz hoje aqui, então hoje realmente para nós é o início de algo que é significativo, porque não é só mais um encontro técnico, é realmente trazer junto essa comunidade, né, uma comunidade de todos nós que não compartilhamos só uma língua, mas também, né, são valores, são desafios, são objetivos comuns, e então a língua portuguesa, ela nos conecta e facilita criar essa conexão, e a gente espera que também ajude a abrir porta para as trocas mais profundas, para que sejam mais inclusíveis, mais eficazes. Então, a gente acha que essa rede, ela tem todo o potencial de impulsionar colaboração, né? E a gente entende que a gente está aqui para aprender uns com os outros, e é nessa visão de ecossistema mútuo, de fortalecer capacidades, que a gente consegue também ter todas as ferramentas necessárias para conseguir acelerar a Agenda 2030, a localização dos ODS, né? Então, isso também é super importante. E nesse sentido, só queria também comentar, né, da onde que eu veio, porque do Local 2030, nós somos uma coligação que traz juntos 14 agências das Nações Unidas e é uma plataforma completamente dedicada para a localização dos ODS, né? Então, dentro dessa rede global, a gente também conta com atores que são de países de língua portuguesa. O Brasil teve como membro do nosso comitê executivo o ministro das cidades nos últimos 2 anos. Temos o prazer também de ter um hub, que são centros de excelência de localização dos ODS no Paraná, e vejo que os colegas estão aqui conectados também. Então, isso é super excelente para a gente poder trazer desde dessa rede do Local 2030, que está trazendo junto a Nações Unidas e vários atores importantes, exemplos, né, do que existe de inovação e de ação local transformadora, e nas mãos do Paraná, vocês estão super bem, porque o Paraná pode transmitir isso, pode trazer também o que a gente está trazendo, então vocês vão receber isso dos dois lados, e nós também temos um outro hub potencial que está para ser lançado em Cabo Verde. Então, também tem muita conexão com o trabalho que a gente está fazendo. Mas, para não tomar muito tempo do lançamento, era realmente ter umas palavras para poder desejar, né, que essa rede possa trazer todos
conexões frutíferas, que a gente possa criar mais impacto, né? Essa transformação sistêmica, parcerias, projetos conjuntos e contem conosco, né? Queremos que essa colaboração floresça e o Local 2030, através da ONU Habitat, que é a nossa co-chair permanente, através do Hub do Paraná, através de Cabo Verde, através de todos os nossos parceiros, vão estar conectados e também dando visibilidade para o trabalho que vocês estão fazendo, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Francine, pela abertura, também por reforçar a importância da colaboração entre cidades e por todo o apoio e trabalho conjunto que a gente tem feito com a Local 2030. Bom, a próxima pessoa também é um convidado muito importante, é o Martino Miraglia, que é o chefe da unidade SDG Cities e Governança Multinível em Nairobi. O Martino vai fazer a intervenção dele em inglês, mas para torná-la mais acessível, a gente vai, na sequência da fala dele, colocar uma transcrição no chat. Martino, please, the floor is yours. Thank you, Camilla. I thought I could provide my statement in Italian. Maybe it's even easier, but I'll. Buongiorno a tutti. I'll keep it to English. And sorry if I interrupt the flow of this beautiful community by switching to English. Unfortunately, my Lusophone capacities are extremely limited, even though Camilla is trying to teach me. I would like to just say very few key words. This is not a formal opening, but just a welcoming to all of you. We have been in touch, and it's great to see so many familiar faces from across the world, some with whom UN Habitat has been working for years at the country level, regional, but also at the global level. Allow me, friends, colleagues, to start by thanking very proudly Camilla, who's our master of ceremony today, but for bringing us all together. There is a lot of work behind this first network of the SDG Cities Lusophone Network. So allow me to congratulate her work for bringing us together. Secondly, allow me to congratulate and thank the colleagues of the regional and country offices that have been working in really making this happen from the different countries. Last but not least, and more importantly, thank you everyone from national, local, regional governments and stakeholders connected from the different states, countries and beyond that Camilla has mentioned. The fact that we have 6 countries, 55 institutions, and more here connected it's a demonstration not only of your hard work, commitment, and continuous engagement, but that localization is high in demand. What we are talking about actually matters for your work, and there is a continuous effort from national to local governments to really look into how we can collectively create inclusive communities, thriving cities, and bring forward that systemic change that Francine just mentioned, which is at the very core of the mandate of the Local 2030 Coalition, of which UN Habitat is proudly the co-chair of, and towards which our work and aspiration are connected to. But why an SDG Cities Lusophone network, dear colleagues? First and foremost, it's something that we have been for a long time discussing, and within UN Habitat and SDG Cities specifically. And it is now the moment for us to be able to bring these experiences together, and specifically providing a platform for peer learning, exchanges, and concrete advancements that brings together cities and partners, not just talking. What we aim to is to talk the path and to really bring a transformation at scale through our collective learning. For those that
that are familiar with SDG cities, what we try to do is to offer an approach through our country and regional offices to partners to really strengthen the capacities of cities to produce evidence-based, community-led and investable transformation pathways that can really bring forward partnerships and the development of concrete projects on the ground. SDG cities offer a structured end-to-end approach connecting data to investments and equips local governments with tools, systems, and coordination mechanisms to do so. The key issue of SDG cities is that it's not just a technical approach, but it's a global community. This is the Lusophone network within the SDG cities global community, which is a global network that now gathers more than 250 local governments and cities from around the globe, and that we are extremely proud to highlight the effort of the Lusophone partners and countries as one of the, I would say, most relevant one across the SDG cities global community itself. Allow me to stress two things, and I will conclude it here. UN Habitat Strategic Plan, you might have heard, and some of you are familiar with, puts housing, land and basic services at the center of sustainable urban development. Dear colleagues, it is clear that when we talk about city development, sustainable urbanization, it's impossible to achieve that if we don't take care of the global housing crisis that affects us equally throughout the globe. As you know, this will also be the key topic of the World Urban Forum that is taking place in Baku from the 17th of May, just in a few weeks, where we hope to welcome you in the different sessions that are going to be organized. We are going to have a dedicated session to the SDG Cities Global Community, where we hope to have one or two representatives from the network to bring the priorities of the SDG Cities Lusophone network to the table of the discussion, and we really aim to make sure that this is a platform for you to highlight certain issues vis-a-vis the community that is going to be presented at the World Urban Forum. I will say one last thing, which is pin your agenda for the last week of October 2026, where the SDG Cities Global Community and the Lusophone Network will gather in Shanghai for the SDG Cities Global Conference. This is the global conference where we hope to have you present in person, and where we are going to have an in-person session dedicated to the Lusophone Network. What we aim to do with this process, dear colleagues, is to facilitate peer learning and to create the partnerships within the Lusophone network and externally with private and public entities, really to advance the transformation, the territorial transformation that we are all seeking together. So this is a platform, this is your platform, and we are just facilitating discussions, and please make it your own, ask us what you need, and we will be able to support you through the coordination of also our regional and country offices, which are our first entry point on the ground. Thank you very much, and apologies again for my English, and I'll give it back to Camilla, and I promise this is the last time that you will hear this language during this meeting. Thank you, Camilla. Thank you, everyone. Obrigada, Martino. Obrigada, Martino, pela sua fala, por compartilhar esse contexto inicial sobre o SDG Cities, também sobre o potencial do intercâmbio entre as cidades lusófonas, e um ponto importante da fala do Martino, também da expansão das ações dessa nossa rede, para além desses encontros online, mas também para outros palcos do ONU Habitat. E muito obrigada, Martino, também, porque a sua visão, de fato, foi muito essencial para que a gente conseguisse avançar e estar aqui no dia de hoje. Também obrigada aos meus colegas no chat por terem apoiado nessa transcrição e na tradução. Bom, queria agora aproveitar para fazer uma apresentação para vocês de contexto. Então, vamos lá. Primeiro, quero apresentar para vocês. Vocês estão enxergando a tela? Acredito que sim. Eu queria apresentar para vocês o que é a proposta dessa rede de intercâmbio de cidades lusófonas, o que a gente quer alcançar em conjunto nesse grupo de 6 países. Quero contextualizar também, voltando ao princípio, porque eu acredito que temos cidades novas aqui de relacionamento com o ONU Habitat. Quem é o ONU Habitat?
como que o trabalho do ONU Habitat se vincula com o mandato da localização dos ODSs e como isso entra no nosso trabalho no SDG Cities. E, por fim, apresentar em mais detalhes o que a gente está planejando para essa rede em conjunto. Bom, então, começando pelo começo, quem é o ONU Habitat? É o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos. Nós somos o ponto focal dentro do sistema ONU para temas relacionados à urbanização sustentável. E a nossa visão é garantir uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas em um mundo que é cada vez mais urbanizado. Nossa sede é em Nairobi, no Quênia, de onde Martina e eu falamos, mas nós temos presença em mais de 100 países ao redor do mundo. Então, muito do nosso trabalho vai consistir no compartilhamento de conhecimento, no apoio à consolidação de políticas e projetos e ações colaborativas com os nossos parceiros ao redor do mundo. E quando a gente fala nessa ênfase da urbanização, é justamente por entender que é um fenômeno global e irrefreável, e que hoje a gente tem alguns números dramáticos, como o fato de que temos 1,2 bilhão de pessoas morando em favelas e assentamentos informais. E isso dialoga com o tema central do trabalho do ONU Habitat. Então, no ano passado, a gente teve a revisão do nosso plano estratégico, foi um dos pontos que o Martino trouxe na fala dele, que coloca a pauta da habitação, do acesso ao solo e aos serviços urbanos básicos no centro da nossa atuação, e de maneira transversal, com a erradicação da pobreza, a pauta da agenda ambiental e climática, e também com a prevenção e reconstrução após crises humanitárias. Então, de forma mais pragmática, todos esses temas são trabalhados pelo ONU Habitat através de meios de implementação. Então, a gente fala do planejamento urbano, a gente fala da geração de dados, do conhecimento, do trabalho em redes e coalizões, e através da governança multinível para a localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E é aqui que nós entramos. Então, foi aprovada, através de assembleia com os Estados-membros da ONU, a Resolução 2/6, que mandata a atuação do ONU Habitat dentro desse tema. E voltando também mais uma casa, quando a gente fala da Agenda 2030 e dos ODSs, a Agenda 2030 foi aprovada em 2015 por 193 países membros da ONU, que aprovaram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ao total, são 169 metas associadas a esses objetivos, e considerando que já estamos em 2026 e faltam 4 anos para 2020, para 2030, o nosso cenário de fato é muito pessimista. Então, o último relatório que mapeia a situação dos ODS colocou que 35% das metas estão ou em estagnação ou em retrocesso. E algo para a gente ter em consideração nesse contexto é o fato de que, olhando para o conjunto dessas metas, 65% delas dependem do engajamento de governos locais e regionais, principalmente pelo papel na liderança política, no planejamento e na implementação de projetos e programas. É na escala local que a gente vê, de fato, as transformações acontecendo. E é justamente pela importância do poder local e dos governos locais e regionais, que é algo que nos preocupa também, é o fato de que a gente, no nosso trabalho global, percebe que existem lacunas. Lacunas quando a gente fala de dados desagregados para caracterizar problemas e desafios e definir prioridades, lacunas de coerência de políticas, então desalinhamentos de prioridades entre planos nacionais e locais que muitas vezes não dialogam com as necessidades locais, limitações em capacidade técnica, limitação em financiamento, limitação na participação da sociedade civil nos processos de tomada de decisão. E nesse contexto, quando a gente fala do SDG Cities e do nosso trabalho no ONU Habitat, a gente enxerga a localização como uma oportunidade. Então, conectando também com o trabalho da Francine na Local 2030, quando a gente fala em oportunidade relacionada à localização, está aqui na tela projetada, a gente entende 4 pilares principais no marco de localização. Então, vai desde o empoderamento de comunidades e a participação, o fortalecimento de capacidades para inovação e colaboração, a criação de caminhos para parcerias e também a localização de mecanismos de financiamento. Bom, vou pedir para quem estiver com o microfone ligado. Bom, então, quando a gente falou desde o começo do SDG Cities, a gente está falando da abordagem corporativa do ONU Habitat para a localização dos ODSs. Então, a gente tem uma trilha desenhada que vai desde esse olhar para dados, para planejamento e para investimento, pensando como através dessa trilha a gente consegue gerar mudanças que sejam de fato sistêmicas na realidade local e olhando de forma transversal a colaboração entre múltiplos atores, o fortalecimento de capacidades e de forma concreta como que a nossa equipe tem atuado, muito com apoio em relação a visões locais voluntárias,
Então, e também a provisão de ferramentas de conhecimento técnico em como monitorar os ODSs, como promover diálogos entre múltiplos atores para pensar de uma maneira conjunta uma visão de cidade e como olhar para as revisões locais voluntárias não de uma maneira isolada, mas como elas podem ser orientadas à ação, levando à consolidação de projetos que levem de fato a mudanças sistêmicas na realidade local. Um outro ponto que o Martino trouxe no começo da fala dele é que um dos componentes de atuação do SDG Cities é a nossa comunidade global. Então, hoje a gente tem 180 cidades, com a criação dessa rede lusófona, esse número vai aumentar. E é uma rede que promove intercâmbios e práticas de conhecimento e que se encontra anualmente na Conferência Global SDG Cities. Bom, nossa rede hoje faz parte da comunidade global SDG Cities, então esses números vão aumentar bastante graças à participação de vocês e com grande representatividade, claro, da língua portuguesa. Essas instituições que estão colocadas na tela foram as que foram mapeadas com apoio dos nossos escritórios país e também com pontos focais de instituições de governos de cada um dos governos. Então, queria muito agradecer o aceite de todas e todas em fazer parte dessa iniciativa conosco. Como o Martido colocou, somos 55 instituições de 6 países, 5 a nível nacional, 4 a nível subnacional, uma representante de academia e 45 cidades, representantes de governos locais. E quando a gente pensa quando a gente concebeu a ideia de começar uma rede de cidades lusófonas, a nossa visão foi pensar como que a gente consegue aproveitar o fato de que nós falamos uma mesma língua para promover a aprendizagem entre pares, a transferabilidade de boas práticas, e por que que a gente entende que nós tínhamos todos os ingredientes necessários para começar isso, né? Primeiro, pela nossa presença local. Então, a presença do ONU Aptat nos países trazendo essa capilaridade de conhecimento técnico a nível local e também conhecimento do contexto de cada país. Nós, como SDG Cities em Nairobi, trazendo essa possibilidade de conectar o trabalho que a gente faz com os escritórios locais, fazendo esse vínculo com as metodologias que a gente tem dentro de todo o ONU Aptat, e também fazendo esse vínculo com palcos de advocacy a nível global, e também reconhecendo que, ainda que a língua portuguesa não seja um dos idiomas oficiais da ONU, ela é muito expressiva, é falada por 260 milhões de pessoas ao redor do mundo, então já tem muito conhecimento que pode ser compartilhado no nosso próprio idioma. Então, quando a gente concebe a ideia dessa rede, a gente está chamando esses 6 encontros como se fosse uma fase 1. Então, são 6 encontros que vão ser realizados ao longo de 2026, seguindo a trilha do SDG Cities, então dados, planejamento e investimento, e a gente quer que esses encontros de fato sejam o começo. Então, o começo, para a gente começar a identificar, através das cidades participantes, quais que têm desafios comuns, quais cidades que têm boas práticas que podem inspirar avanços em outras cidades, para que com isso a gente consiga pensar em possíveis arranjos de cidades irmãs, para que a gente consiga pensar em outros momentos em que a gente leve essas experiências para outros palcos, para que a gente consiga sistematizar as boas práticas de vocês nas nossas redes sociais, nos nossos artigos, no nosso trabalho normativo. Então, a gente quer que esses encontros, de fato, sejam um começo para catapultar a visibilidade dessas iniciativas. De forma mais concreta, estamos aqui hoje no dia 1º de abril fazendo a introdução. No dia 5 de maio, a gente vai ter o segundo encontro, que vai ser focado em revisões locais voluntárias. O terceiro encontro vai ser focado na questão dos dados para monitoramento dos ODSs e também dados como forma de definir prioridades. A quarta sessão focada em como incorporar os ODSs no planejamento, nos instrumentos de planejamento local. A quinta sessão focada em financiamento, como vincular os ODSs aos orçamentos municipais e também soluções inovadoras de financiamento. E a última, sessão número 6, focada em projetos catalíticos, projetos que a gente chama que são capazes de traduzir o que a gente fala como Agenda 2030 e os ODSs, de fato, em intervenções concretas no território. E de forma transversal a todas essas sessões, a gente quer falar sobre governança multinível, a gente quer falar também sobre a participação da sociedade civil. Bom, próxima sessão ainda está em desenho, a gente já tem algumas boas práticas mapeadas que vão ser apresentadas. A primeira é da Comissão Nacional para os ODSs do Brasil, que é responsável pelo Pacto Meu Município pelos ODSs, na qual eles financiaram a elaboração de 50 RLVs. A Câmara Municipal de Mafra, em Portugal, que já é um longo parceiro do SDG Cities e que vem trabalhado desde uma trilha da construção da sua revisão local voluntária até o vínculo com o orçamento municipal. Uma experiência de Cabo Verde, que a Câmara Municipal de Mosteiros vai falar dos seus planos orientados ao desenvolvimento sustentável, ainda que não sejam RLVs, foram planos nas quais eles vincularam uma visão
de diagnóstico do estado dos ODS na escala local e também a priorização de ações. E em Moçambique, a Câmara Municipal de Boane, que recentemente lançou a sua revisão local voluntária. Outras boas práticas podem ser incorporadas aqui, a gente vai compartilhar com vocês na sequência, e é justamente por isso que para essa próxima sessão e para as seguintes, que a gente estimula que vocês, a gente encoraja que vocês submetam suas boas práticas através do questionário que está na tela e que meus colegas vão colocar também no chat. Esse questionário serve para a gente entender quais são as suas expectativas em termos de aprendizado, de temas que vocês consideram prioritários. As sessões vão ser moldadas a isso, e também para que a gente consiga entender boas práticas que vocês gostariam de compartilhar. Então, todo esse trabalho vai ser moldado em razão dos insumos que forem fornecidos por todos vocês. Bom, temos muitas intervenções aqui hoje, então eu queria chamar para a palavra. A gente pode deixar um momento de dúvidas no final, mas eu queria começar a passar a palavra para os nossos colegas do Escritório País, que vão aterrissar um pouco essa discussão também a nível dos seus contextos. Então, a primeira pessoa que eu queria chamar para a fala aqui hoje é a Raine Ferretti Moraes, que é a chefe do escritório do ONU Habitat no Brasil. Raine, a palavra é sua. Obrigada, Camila. Bom dia, boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar meus amigos e colegas do ONU Habitat, da nossa sede, dos outros escritórios ao longo do mundo, em especial dos países lusófonos. Cumprimentar também a Coalizão Local 2030. É uma alegria participar e falar em nome do escritório no Brasil, onde o ONU Habitat está presente há mais de 25 anos. Esse é um momento, de fato, muito especial para a gente poder ouvir e poder compartilhar um pouco do que a gente está fazendo aqui. Todos os projetos do ONU Habitat, eles são conectados aos ODS e às diretrizes da nova agenda urbana, também são conectados ao novo plano estratégico, né, da instituição, que vai de 2026 a 2029, aprovado em maio do ano passado, e que orienta a atuação global do ONU Habitat nos próximos anos, e está estruturado em 3 grandes áreas de impacto, sendo a primeira prosperidade equitativa e inclusão social, com foco na redução das desigualdades urbanas e acesso à moradia adequada, a ação climática e ambiental, promovendo cidades resilientes de baixo carbono e baseadas na natureza, e o terceiro é o de prevenção, resposta e recuperação de crises, em especial em contextos de vulnerabilidade urbana. Então, hoje, toda a atuação do ONU Habitat, ela é orientada não só pelo plano estratégico, mas também por essas agendas globais de desenvolvimento, né? A Agenda 2030, a Nova Agenda Urbana, o Acordo de Paris, o Marco de Sendai e várias outras, né? E muitas vezes é um pouco complexo e difícil a gente trazer essas agendas que às vezes parecem distantes da nossa realidade para o nível mais local. Aqui no Brasil, eu diria que o nível do município, o nível do estado, mas também igualmente importante é a atuação no nível nacional e federal. Então, para citar alguns exemplos de como a gente está fazendo esse trabalho, em Alagoas a gente fez o primeiro relatório local voluntário do Estado, né, dos ODS, foi algo novo para Alagoas, então demanda toda uma negociação, explicação da importância, né, desse produto, dessas atividades, e foi muito interessante porque fez a gente fazer todo o levantamento dos dados, de indicadores, da correlação com os ODS, né, sempre também inspirados pelas diretrizes e recomendações da nova agenda urbana, e foi muito legal que a gente contou com a participação da Comissão Nacional dos ODS, que meu querido colega Levito vai falar na sequência, que participou com a gente lá e pôde acompanhar esse trabalho, como essa comissão que acompanha todo esse esforço de localização que o Brasil ele faz dos ODS, né? Vale ressaltar que no passado, o Brasil ele foi também um caso de uma boa prática de localização dos ODMs, né? Dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que vigoraram de 2000 a 2015. Então, o Brasil ele já vem construindo sobre algo construído, né? De internalização dessas agendas globais no nível mais local, que é muito importante, porque o Brasil é um país, em termos urbanos, muito descentralizado, né? O município tem a competência do ordenamento do território, tem diversas competências, inclusive exclusivas, né? Relacionadas a políticas urbanas, então é duplamente importante trazer essas agendas para o nível do município, né? Nos últimos anos, a gente teve, por exemplo,
em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, né, no estado, Juiz de Fora, em Minas, e também em Alagoas, a criação de observatórios, que são sites onde a gente reúne todas as informações também do local, né, no caso São Gonçalo e Juiz de Fora do município, e Alagoas de nível estado, mas com desagregação dos 102 municípios que compõem o estado de Alagoas, dos seus indicadores, correlacionando isso com os ODS, com a memória de cálculo, né, com uma série histórica, com uma comparação dos municípios que são parte da mesma região de planejamento, por exemplo, uma região metropolitana. Então, são formas da gente apoiar os governos a se enxergarem nessa agenda, enxergarem que a ação do município, do estado e mesmo a ação de nós mesmos, né, enquanto pessoas, ações individuais, colaboram para que essas agendas possam ser alcançadas, né? Essas agendas, elas direcionam esse caminho, mas é um caminho único para o planeta, né? E a gente precisa se ver parte disso, né? No Rio de Janeiro, com o estado do Rio de Janeiro, a gente tem um projeto que tem vários produtos e atividades relacionadas à localização dos ODS, seja no nível do município, de regiões de planejamento e do próprio estado. Então, por exemplo, no ano passado a gente fez o desafio do ano retrasado já, o desafio dos ODS para os 92 municípios que compõem o estado do Rio de Janeiro, para que eles pudessem candidatar boas práticas, participaram de um processo de alguns meses de mentoria de como essas práticas que eles candidataram contribuem com a mudança do clima, contribuem com os direitos humanos, contribuem com o envolvimento dos jovens, de mulheres e meninas. Então, a gente foi aprimorando projetos que já eram boas práticas desses municípios e a gente finalizou com uma premiação no G20 Social, aqui no Rio de Janeiro. Nesse momento, a gente está fazendo o relatório local voluntário do Conleste, que é o consórcio do Leste Fluminense, é um consórcio que é composto por 17 municípios dessa região do estado do Rio de Janeiro, que pega de Niterói para lá, São Gonçalo, Tanguá, Rio Bonito, Itaboraí, são 17, né, no total, então a gente está fazendo o relatório subregional, né, dessa região, desse consórcio, que é um consórcio de desenvolvimento importante aqui do estado do Rio de Janeiro, e também o relatório local voluntário do estado do Rio, que tem 92 municípios, né? O nosso objetivo é que com esses dois relatórios a gente também estimule e ensine, trabalhe em conjunto para que os municípios individualmente tenham os seus relatórios locais voluntários também. E, por fim, um produto desse projeto que dialoga diretamente com o tema aqui do nosso evento de hoje é o Observatório dos ODS, né? O Rio de Janeiro, o governo do estado, nos solicitou apoio e a gente está na fase final para já lançar o Observatório dos ODS, que, assim como o de São Gonçalo de Fora e Alagoas, ele vai ser uma página web com os dados abertos, né? Com todas as informações levantadas, né? Análise de tendências, a gente publica cadernos temáticos em cima daqueles assuntos mais relevantes, mais prioritários daquele momento. Então, eu queria citar esses exemplos, não só para estimular todas as pessoas que estão aqui participando, que representam diferentes municípios, estados e governos federais, nacionais, de diferentes países, como formas, né, inspiração de como, de fato, trazer essas agendas, né? Eu sempre conto. E Camila, gente, que está aqui hoje moderando, nossa mestre de cerimônia aqui do evento, ela é muito mais do que isso, ela é uma pessoa querida, uma pessoa que trabalhou no Escritório do Brasil, então queria compartilhar a alegria que é ter a Camila aqui na liderança e na condução dessa iniciativa. Camila, muito feliz, muito orgulhosa de você e de onde você está chegando, o caminho que você está trilhando. Camila já me ouviu falar várias vezes sobre isso, né? Uma vez conversei com o prefeito de uma cidade pequena do estado de Minas Gerais, que tem mais de 800 municípios aqui no Brasil, um estado grande, né, em território, e eu apresentei a Agenda 2030, logo depois que ela tinha sido aprovada, os ODS, e no final ele me chamou e falou: Raine, eu estou um pouco depressivo. Eu falei: mas por quê, prefeito? E ele falou: é porque isso tudo que você falou eu não faço no meu município. E eu falei assim: não, é impossível. Senta aqui, me conta o que que o senhor faz na área da saúde. Ah, eu tenho as UBSs espalhadas dessa forma. Me conta o que o senhor faz da educação, né? São carros-chefes, né, de gestão, né? Saúde, educação, assistência social. A gente sabe que aqui no Brasil são
pastas muito importantes. E ele falou, na escola a gente começou com um programa de escola integral, no número X de escolas do município, e eu falei, tá vendo como o senhor está implementando os ODS? Então, às vezes, não é que os nossos municípios não estejam trazendo essas agendas, às vezes não é tão simples e tão fácil ver, refletir sobre isso, fazer essa conexão, mas a verdade é que nossos municípios, não só aqui no Brasil, têm excelentes exemplos, boas práticas. Então, encontros como esse nos permitem, de fato, trocar, ouvir, pensar, refletir e sempre melhorar a nossa atuação, né? Porque sempre tem um espaço para a gente melhorar aquilo que faz. Agradeço demais o tempo, né, os minutos aqui concedidos para que eu pudesse compartilhar essas palavras. E, na sequência, eu passo a palavra para o Lavito Persson Mota Bacarissa, que é secretário executivo da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aqui do Brasil, para que ele possa compartilhar um pouco do trabalho do país. Levito, querido, a palavra é sua. Pessoal, muito bom dia. Rayane, obrigado. Vocês me ouvem bem? Quero pedir desculpa porque eu estou me deslocando aqui pelo nosso Brasil, aqui em razão do nosso processo conferencial. Mas Thiago e Érica da nossa equipe estão aqui. Caso aconteça do sinal cair, alguma coisa, eles seguem a minha fala. Eu quero agradecer muito, né, essa oportunidade de estar aqui, parabenizar a nossa parceria com a ONU Habitat, em nome da Camila, né, o pessoal da Local 2030, sempre muito importante para a gente poder ter esse nível de articulação. Eu tenho a oportunidade, nesse momento, de conduzir as ações da Agenda de Desenvolvimento Sustentável aqui no Brasil, depois que a gente restabeleceu a governança da agenda. Não sei se todos vocês sabem, mas o Brasil tem um hiato importante, né? O último período de governo, a agenda não foi trabalhada no país. Com o terceiro mandato do presidente Lula, a gente retoma as ações, restabelece a governança da agenda aqui no Brasil, e a gente vem desenvolvendo ações importantes, né? Vou falar um pouquinho delas para vocês, mas com foco específico. Para a gente é extremamente importante a questão da localização da agenda, da territorialização da agenda. Então, a gente tem trabalhado com muito esforço, né, esse coletivo que conduz a agenda no Brasil, que é formado por representações do governo federal, dos entes subnacionais no Brasil, estados e municípios, e representações da sociedade civil, ou seja, a sociedade civil, o setor produtivo, a academia, redes, os movimentos sociais fazem parte, compõem esse coletivo que estabelece as prioridades da agenda no Brasil. A gente tem procurado avançar em ações de territorialização que envolve, obviamente, né, a produção dos nossos relatórios locais voluntários. Acho que Thiago depois pode validar aqui, mas acho que o Brasil já é o país que mais produz relatórios locais voluntários. A gente tem ações contínuas nesse sentido. A gente tem trabalhado em nível municipal no Brasil, que é o nível local, para que a gente possa criar estruturas nos municípios, né, na gestão pública local, onde a agenda possa ser trabalhada de uma maneira mais qualificar o agente territorial para o desenvolvimento da agenda. No Brasil, a gente chamou isso de Pacto pelo Desenvolvimento Sustentável, meu município pelos ODS. A gente tem conseguido avançar bastante. É óbvio que a agenda ela tem uma urgência e às vezes parece que a gente está muito devagar nas metas, nos objetivos que a gente precisa atingir, mas o fato é que a gente tem avançado de maneira substancial no Brasil no processo de localização da agenda. Nesse momento também a gente está realizando no Brasil a primeira Conferência Nacional dos ODS. É uma ação que visa mobilizar o país todo, né? E a gente está falando de um Brasil que é um país, vocês sabem, continental, é um país que tem várias regionalidades, várias peculiaridades, né, locais, sociais, culturais, políticas, né? Então esse processo conferencial visa mobilizar toda a sociedade brasileira e todas as dimensões do Estado em torno das discussões necessárias à agenda de desenvolvimento sustentável no Brasil, nesse momento realizando as etapas em nível municipal, em nível estadual também, para que a gente possa culminar na etapa nacional, que vai ser realizada aqui em Brasília, do dia 29 de junho a 2 de julho. E aí, obviamente, eu quero já deixar aqui o convite, né, para esse grupo extremamente qualificado, para que esteja com a gente na etapa nacional da conferência aqui dos ODS no Brasil, acompanhando esse trabalho que, com certeza,
é uma das grandes práticas e boas práticas que a gente vem realizando aqui no Brasil e que a gente pode compartilhar com esse coletivo. E assim, encaminhando aqui o encerramento da minha fala, eu tenho certeza que a gente pode, nesse grupo qualificado que a gente tem aqui, o Brasil pode compartilhar suas práticas e tem muito a aprender com cada um de vocês. Acho que o objetivo é esse. E quero também deixar aqui para vocês já um convite para que a gente faça uma reunião presencial desse grupo aqui no Brasil. Para a gente vai ser uma grande honra receber a representação dos países irmãos aqui no nosso território. Então, muito obrigado pela parceria. Ficamos aqui sempre à disposição de vocês. Obrigada, Raine, obrigada, Lavito. Raine, muito obrigada sempre por todo o apoio a todas as nossas iniciativas e também por tentar traduzir um pouco do que é o trabalho do ONU Habitat no Brasil, que é um trabalho muito rico. E também muito obrigada, Lavito, pela disponibilidade em estar com a gente aqui hoje. A Cenotes também é uma instituição que para a gente é muito inspiradora, com um mecanismo de coordenação que também é muito exemplar a nível nacional e tentando coordenar um trabalho num país tão grande quanto o Brasil. E fica registrado seu convite para engajamentos no país também. Bom, na sequência, eu vou passar a palavra para os representantes de Portugal. Queria convidar uma outra pessoa muito especial para o nosso trabalho também, que é a Ana Beatriz Monteiro. Ela é chefe do escritório do ONU Habitat em Madrid, que também está responsável por acompanhar o trabalho em Portugal, e vai passar a palavra para os representantes no país. Ana Beatriz, a palavra é sua. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada a todos, a todas. E é um prazer mesmo participar desse encontro da rede de intercâmbio entre cidades lusófonas, né, da comunidade global do programa SDG Cities. Eu mando um abraço muito especial a todos os colegas da ONU Habitat, da Coalizão 2030, os representantes dos municípios e das redes de cidades do Brasil, de Portugal, do Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique, 6 países. Uau! Fico muito feliz de que as pessoas que falaram antes de mim já fizeram referência às questões fundamentais, não? Então eu vou ser breve para não repetir o que foi dito, eu só assino embaixo. É uma alegria mesmo, muito grande poder me comunicar em português. Nós compartilhamos essa nossa língua como um vínculo comum, que é parte da nossa cultura, da nossa identidade, e nos faz compreender melhor nossos territórios, né? E como já foi dito, a localização dos ODS é uma realidade da transformação urbana que nós queremos e que é muito necessária. Eu queria muito brevemente falar sobre o nosso trabalho aqui na oficina da Espanha. É, Nós estamos com uma linha estratégica, como a Camila comentou, de fortalecer, desde a oficina da Espanha, o vínculo com Portugal como um parceiro sócio, chave nesse espaço lusófono, né? Não somente pela proximidade geográfica, afinidade cultural, e a existência de um marco institucional e multilateral que pode ser compartilhado, né? Mas nós estamos convencidos de que esse vínculo entre Espanha, entre o nosso escritório da Espanha e Portugal, fortalece a presença da ONU Habitat na Península Ibérica. E esse esforço vai muito além do âmbito ibérico, né? É a consolidação de uma relação que abre porta para uma verdadeira conexão de projeção internacional. E a partir dessa posição vai ser possível também fortalecer a colaboração com países, outros países de língua portuguesa. E nesse contexto, logicamente, o programa SDG Cities e o secretariado da Local 2030 desempenham um papel absolutamente central, né? Ambas iniciativas permitem fortalecer o apoio técnico que a ONU Habitat oferece aos países e integrar a localização dos ODS, como a própria Raine tinha falado anteriormente, através de quase que espontaneamente, sem perceber, se faz, né? Sem dar lá a nomenclatura, se está fazendo. O que nós precisamos é entender aquilo que nós estamos fazendo, né? E para poder caminhar juntos na direção correta, né? Nós falamos também sobre impulsar decisões baseadas em dados, em promover planejamento baseado em evidências, desenvolver os projetos catalisadores, que estavam também incluídos no slide que a Camila apresentou. Tudo isso gera transformação real
nos territórios, não? E antes de passar a palavra, eu só gostaria de muito brevemente mencionar também um projeto piloto que nós estamos desenvolvendo a partir do escritório daqui da Espanha, que se chama Cidades que se superam a si mesmas. Não é um projeto piloto pequeno, mas que nós estamos animando a municípios, determinados municípios intermediários, de tamanho intermediário, selecionados a trabalhar no sentido de se superar a si mesmo. E isso tem uma relação profunda com SDG Cities e com todos os esforços que nós estamos fazendo de localização de ODS, não? Bom, eu acho que nós estamos, só para encerrar, antes de passar a palavra, diante de uma oportunidade única, não? Para fortalecer essa cooperação no espaço lusófono e construir pontes cada vez mais sólidas entre os territórios e acelerar, porque agora é o momento de acelerar essa implementação dos ODS a nível local e com apoio de maneira colaborativa entre todas, não? Então, só para fechar, eu gostaria de passar a palavra para o Paulo Braga, ele é secretário-geral da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. E, Paulo, gostaríamos de escutar a sua intervenção. Muito obrigado e boa tarde a todos. Em termos muito sintéticos, referir-vos o seguinte. Portanto, a cooperação entre as autarquias locais e principalmente entre as autarquias locais da lusofonia é muitíssimo relevante. Portanto, é um desígnio que eu diria que deve ser de todos e pelo qual todos devemos, obviamente, temos de nos esforçar, não é? E por isso agradeço o convite que nos foi dirigido para participar neste evento e felicitar a UN Habitat pela iniciativa, digamos, que aqui nos reúne. Duas notas só sobre a Associação Nacional de Municípios Portugueses, também para vos enquadrar. A Associação Nacional de Municípios Portugueses, portanto, é uma instituição que nasceu da vontade dos municípios, que entenderam por adequado, isto em 1984, criar uma associação de todos que os pudesse representar e que pudesse, de alguma forma, lutar pelos seus interesses. E, portanto, a associação o que faz, em termos muito singelos, é representar os municípios perante os órgãos de soberania, perante as organizações internacionais e, simultaneamente, defender, portanto, os interesses do poder local. É evidente que isto não retira a capacidade que cada município tem de fazer as coisas, mas também aqui, como isto é uma velha aspiração, portanto, que todos temos, quem está junto acaba por conseguir melhor as coisas do que individualmente, não é? Temos, deixem-me também sublinhar isso, nós temos uma secção de municípios que criamos em 2021 para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É uma associação, vão perdoar, é uma secção de municípios que neste momento conta com mais de 80 municípios, tem trabalho, digamos, que tem sido feito, porque também entendemos que esta concretização dos ODS só é possível com a participação ativa do poder local e, portanto, estes objetivos de erradicação da pobreza, do acesso a uma educação mais inclusiva, a igualdade do género, a água, enfim, os objetivos só serão possíveis, portanto, com este compromisso das comunidades locais e dos governos locais. Mais duas ou três notas também para não vos maçar muito. A Associação Nacional de Municípios, ao longo dos anos, tem tido um trabalho com os países lusófonos, eu diria que inicialmente, um trabalho de cooperação importante, eu diria que inicialmente até foi algumas das nossas congêneres, portanto, nos países da lusofonia, nasceram um bocadinho com o nosso patrocínio,
fomos fazendo diversas ações e iniciativas, desde logo ligadas também à formação dos recursos humanos e técnicos, e, portanto, aquilo que pretendemos no início e agora, obviamente, é colocar a cooperação descentralizada ao serviço e um instrumento também pelo cumprimento dos direitos humanos, pelo cumprimento do Estado de Direito e do respeito mútuo pelas diversas culturas e, obviamente, tendo por pressuposto as estratégias de desenvolvimento de cada país. Em singelo, nós achamos, a Associação acha importantíssimo a cooperação lusófona para quê? Para ampliar, digamos, esta consciência global sobre a Agenda 2030 e para uma compreensão clara do seu papel, tendo em vista a construção de sociedades mais justas, sustentáveis e resilientes, e facilitar o entendimento comum dos desafios, portanto, também específicos, que os países tenham na concretização da Agenda 2030, particularmente no que se refere à pobreza e aos efeitos das alterações climáticas, proporcionar aqui também um espaço de partilha de experiências e boas práticas, que é essencial, e promover, isto também é uma temática que nos diz muito, promover o empenho político, portanto, dos eleitos locais dos países lusófonos na implementação de medidas e de políticas e estratégias eficazes, portanto, de localização dos próprios ODS, reforçando aqui a liderança municipal e a cooperação entre as entidades lusófonas. Portanto, aquilo que tinha para vos dizer era mais ou menos isto. Contem com o apoio entusiasta da ANMP dos municípios para o fortalecimento desta rede, porque, obviamente, só juntos poderemos concretizar os objetivos da Agenda 2030. E como temos uma cultura que é uma cultura que não é, que está em muitos dos sítios do globo, queremos partilhar, portanto, esta nossa cultura também com as comunidades de língua portuguesa e dizendo aquilo que foi dito por Fernando Pessoa, ou essa pátria comum escrita por Fernando Pessoa e cantada do outro lado aqui da Europa, no Brasil, e cantada por Caetano Veloso, portanto, esta nossa língua que nos une e que nos inspira. Portanto, obrigado a todos, uma excelente sessão de trabalho e que seja, digamos, aqui uma iniciativa relevante e muito boa sorte para todos. Muito obrigada, Paulo. Efetivamente, nos une e nos inspira a trabalhar conjuntamente. É importantíssima a participação da NMP nesse grande grupo que nós estamos construindo juntos. Não? Muito obrigada mesmo pela participação do senhor. Muito obrigado, El. Agora, esperamos que isso vá crescendo, não? De maneira que nós podamos nos encontrar pessoalmente. Vamos passo a passo. Agora eu gostaria de passar a palavra à Joana Maria da Mota Abreu, que é coordenadora do Centro de Estudos e Sondagem de Opinião da Universidade Católica Portuguesa. Joana, a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigada, Ana Beatriz, obrigada, Camila, obrigada a toda a equipa da ONU Habitat pelo convite em estar aqui e apresentar o trabalho que estivemos a fazer nos 10 últimos anos com um grupo de municípios. Aliás, temos aqui muitos presentes, também obrigada a eles pela presença. Vou só partilhar um PPT para apoiar um bocadinho o que vou dizer, porque tenho muito para dizer e isso acho que vai ajudar um bocadinho a seguir o que eu ia dizer. Pronto, então eu, como foi apresentada, sou a coordenadora da rede CESOP local para os territórios sustentáveis, que é na realidade uma unidade de investigação do Centro de Sondagem e de Estudo de Opinião da Universidade Católica Portuguesa e foi criada em 2016 com o propósito de apoiar os municípios portugueses na implementação da sustentabilidade a nível local.
E na altura, e ainda hoje, temos dois principais objetivos. De um lado, medir para conhecer, para que as decisões políticas sejam baseadas em evidências, e depois capacitar para autonomizar, ou seja, passar também o conhecimento criado para eles. E então, por isso, promovemos um modelo de colaboração bastante ativas e de proximidade, onde os municípios são diretamente envolvidos no trabalho que fazemos no setor local, de forma também a responder melhor às necessidades e aos desafios que encontram. O que é que nós fazemos? Em 4 grandes categorias. De um lado, medimos a sustentabilidade, medimos impacto, partilhamos conhecimento e respondemos à medida. Vou ir muito depressa sobre cada parte, porque o tempo também é curto e quero deixar tempo para toda a gente poder colocar perguntas no fim. De um lado, temos a questão da medição da sustentabilidade, através do desenvolvimento de ferramentas e metodologias que vão monitorizar o desempenho do território frente à sustentabilidade local, através, nomeadamente, da nossa ferramenta mais conhecida, que é o Índice de Sustentabilidade Municipal, cuja primeira edição foi publicada em 2018 e hoje temos 8 edições, que mede os 17 Objetivos de para os 300 municípios do país. Temos outros derivados desta ferramenta, nomeadamente também este ano lançámos uma edição, desta vez com uma metodologia dirigida ao nível supramunicipal, que são as entidades intermunicipais e regiões autónomas. Também podemos apoiar os municípios na implementação da ferramenta do Global Human Monitoring Framework, que é a ferramenta da ONU Habitat, especificamente desenhada para as cidades à volta do mundo. Sobre o impacto, aqui é a questão de desenvolver ferramentas que vão tentar avaliar o impacto das políticas públicas locais no território. Temos, de um lado, a questão do alinhamento dos orçamentos e dos planos de atividades municipais com os ODS, e, por outro, este ano também estamos já concluímos, estamos em fase piloto, de um modelo padrão de reporte dos critérios ESG, ambientais, social e governança, desta vez dirigido ao setor público. Sobre a partilha de conhecimento, esse é um ponto também muito importante para nós. Como dissemos, um dos nossos pontos é capacitar para autonomizar, por isso, de um lado, temos um espaço de debate e de partilha de boas práticas com os nossos seminários mensais de inovação e desenvolvimento local, que acontecem geralmente ao fim do mês, não todos os meses, mas tentamos sempre fazer que seja todos os meses, onde um parceiro da rede SOP local, município ou outro parceiro institucional, vai apresentar boas práticas inovadoras, e temos depois todo um tempo também para debate, e é aberto ao público completamente, além da rede, para depois debate e partilha de outras experiências. E depois temos a oferta formativa, de um lado, com o Programa Avançado em Sustentabilidade e Liderança Local, que aqui é um programa acreditado para efeitos académicos, mais dirigido a pessoas que já trabalham no domínio da sustentabilidade, com um painel de especialistas para aprofundar o conhecimento e realmente tornar esse conhecimento em prática nas suas políticas públicas locais. E, por outro, temos um programa de capacitação que chama-se Respirar os ODS, onde aqui é nós deslocarmos até os municípios para criar uma cultura organizacional à volta da sustentabilidade local e dos ODS de forma transversal nos municípios e não apenas nas mãos de algumas pessoas. Sobre a resposta à medida, globalmente fazemos várias atividades que respondem às necessidades que nos são partilhadas pelos nossos membros, como a questão dos inquéritos de opinião às partes interessadas, os relatórios voluntários locais, mas também outras pequenas atividades ligadas com a sustentabilidade local. Como é que nós funcionamos enquanto rede academia-municípios? Nós temos duas formas de trabalho. Do lado, o trabalho em rede. Como eu disse no início, nossos membros são ativamente chamados a trabalhar connosco no desenvolvimento das metodologias e das ferramentas. E, por outro lado, temos também um trabalho mais personalizado, onde vamos responder mais diretamente a uma necessidade do município, através de uma prestação de apoio científico, onde vamos usar nas competências para ajudar o nosso parceiro a desenvolver um projeto ou outro, e depois os resultados são partilhados com os restos dos membros para servir de inspiração, de exemplo. Pronto, este é nosso modelo. Só rapidamente, para um modelo base de funcionamento em rede, geralmente a primeira investigação fica do nosso lado, vamos fazer todo um trabalho, depois submetemos as propostas ao grupo de trabalho,
fazemos uma reunião de trabalho híbrida online para debater sobre as propostas e recolher contributos adicionais. Isto às vezes faz que nós voltamos à fase inicial de apresentação, de investigação, mas uma vez que o debate está bem avançado, submetemos um inquérito com todas as propostas e contributos que foram dados para assegurar uma tomada de decisão democrática interna e depois validamos o tema em análise e às vezes até esse processo pode ser feito várias vezes dentro do mesmo projeto, quando há vários temas envolvidos no projeto. E então, dessa forma, nós cooperamos para a aceleração da localização da Agenda 2030 nos municípios, a capacitação das equipas do processo de localização, também prestamos aquele apoio científico sobre a questão da adaptação das metas e dos indicadores à realidade dos municípios portugueses. Temos todo o trabalho também de apoiá-los no alinhamento estratégico, então, das atividades locais com os ODS para promover essa coerência em toda a organização e também ajudarmos na sensibilização às partes interessadas, tentando a ter uma linguagem acessível e adaptada ao público-alvo. Os benefícios, um bocadinho do trabalho em rede, é, do lado, primeiro, a questão de trabalhos, ferramentas e metodologias que são realmente práticas, ou seja, não ficamos fechados na teoria ou no mundo académico, vamos juntar as duas visões para criar trabalhos mais sólidos e que são enraizados na realidade dos territórios. Depois, essa questão de ter uma diversidade de perfis, nós temos municípios, temos municípios, os maiores de Portugal, como Lisboa e Porto, depois vamos ter municípios muito mais pequenos, onde vamos, e isso vai... Sim, desculpa. Eu vou precisar pedir para você começar a Sim, para você encerrar, último, porque a gente tem slide. outras pessoas na agenda, mas obrigada. Sim, desculpa. Só para dizer que então trabalhar com municípios diferentes permite encontrar soluções comuns, conjuntas para desafios comuns para uma maior coesão territorial. Depois a aprendizagem entre municípios, aqueles que têm mais meios ou já trabalharam de forma mais intensa num tema, podem também mostrar o caminho àqueles que ainda não fizeram esse caminho. E depois, naturalmente, a colaboração direta entre e com as equipas municipais permite também reforçar a capacitação técnica na organização. Era mesmo só para terminar isso e agradecer naturalmente o tempo. Com licença. Obrigada. Muito obrigada, Ana Beatriz, pela introdução, por essa ponte entre o trabalho da Espanha e Portugal, também ao Paulo Braga, trazendo essa visão da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Muito interessante esse fomento ao trabalho em redes voltado a desenvolvimento sustentável. Linda referência a Fernando Pessoa e a Caetano Veloso. E obrigada, Joana, também como representante da única instituição acadêmica aqui presente, pelo trabalho que vocês têm feito em Portugal na construção de indicadores e também esse trabalho tão forte e robusto de capacitação. E a gente vai ter mais tempo para te ouvi-la em outras sessões também. Então, bom, só para a gente mover a agenda, eu queria passar a palavra para a nossa representante do ONU Habitat em Cabo Verde, que é a Francisca Santos, que vai abrir a ponte também para o Fábio, da Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde. Francisca, a palavra é sua. Muito obrigada, Camila. Bom dia e boa tarde a todos. É um prazer fazer parte deste encontro, deste momento de lançamento desta plataforma, desta rede de intercâmbio. E eu queria também felicitar os colegas da Coalizão 2030 e também da unidade da SDG Cities. Esta iniciativa que reforça o papel central dos municípios na Agenda 2030. É uma feliz coincidência encontrar aqui a Francine e o Martino, com quem eu tive o prazer de trabalhar. Eu conheci lá em 2016. Portanto, quando eu tive, na altura eu trabalhava no governo, e quando eu tive portanto, o privilégio de liderar uma iniciativa que foi o ponto de partida para a localização dos ODS em Cabo Verde. E estou-me a referir à realização da 4ª edição do Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico Local, que foi realizado aqui na cidade da Praia em 2017. Do fórum seguiu-se a criação das plataformas de desenvolvimento local nos 22 municípios que temos em Cabo Verde. As plataformas são instâncias de governança multinível e a partir dessas plataformas foram elaborados planos estratégicos
municipais de desenvolvimento sustentável, de forma participativa, alinhada com a Agenda 2030 e alinhada com o Plano Estratégico Nacional. Isto entre 2018 e 2020. Os 22 municípios puderam trabalhar. Eu acho que você ficou muda, Francisca. Desculpa que caiu o outro. Se você puder se desmutear de novo. Ok, já Agora sim, desmuteei. Não sei em que momento é que eu fiquei muda. Eu acho que foi só automático, porque tinha outras pessoas com o Ok. microfone aberto, então não foi você, mas te agradeço. Agora a gente Tá escuta de certo. volta. Está certo. Portanto, vou dizer que a ONU Habitat em Cabo Verde, sob o chapéu do objetivo do ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, nós temos trabalhado de forma muito estreita, em parceria com o Governo Central e também com os municípios, com o Governo Central apoiando na definição de na elaboração de algumas políticas que servem de base também para políticas locais. Estou-me a referir à Política Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo, também da Política Nacional de Habitação. Com os municípios, também temos trabalhado no reforço de capacidades técnicas e institucionais, nomeadamente apoiando na elaboração de planos municipais de habitação, também no reforço institucional ou apoiando os municípios no reforço da sua capacidade financeira, para que possam dispor, ter maior autonomia financeira e poder então participar melhor no processo de desenvolvimento e na consecução dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Além disso, portanto, apoiando também com projetos concretos, a nível, por exemplo, da questão da gestão de habitação de interesse social, intervenções no que concerne a assentamentos informais e também a nível, portanto, relacionado com a segurança humana e a gestão dos resíduos sólidos. Isto para dizer que tanto Cabo Verde, desde a primeira hora, tanto a nível central como local, está muito engajado na localização dos ODS e na consecução da Agenda 2030, na implementação da Agenda 2030, mas ninguém melhor do que os municípios aqui, o presidente da Associação Nacional dos Municípios, para falar daquilo que é o engajamento dos municípios e o trabalho que os municípios têm feito em Cabo Verde nessa matéria. Por isso eu fico por aqui na minha intervenção e passo a palavra ao presidente da Associação Nacional dos Municípios, o Dr. Fábio Vieira. Presidente. Muito obrigado, Francisca Santos. Não sei se me conseguem ouvir com nitidez. Ouvimos, sim, senhor. Muito obrigado. Portanto, antes de mais, eu gostaria. Boa tarde, bom dia e boa tarde a todas e a todos. Permitam-me, em primeiro lugar, felicitar de forma muito especial a iniciativa de criação desta rede de intercâmbio entre cidades lusófonas. A meu ver, trata-se de um espaço nobre que ora se institui como um fórum privilegiado para a partilha de conhecimentos, de know-how e de boas práticas em áreas e domínios críticos do desenvolvimento sustentável. Diria, neste espírito de cooperação horizontal e de solidariedade entre pares, que celebramos, diria, o nascimento desta rede, na certeza de que a proximidade linguística e cultural será o nosso maior ativo para acelerar a transformação dos nossos territórios. Dizer que é uma grande honra para mim, enquanto presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, poder participar deste fórum
e partilhar convosco aquilo que é a nossa visão e aquilo que tem sido o trabalho premente de todos os municípios cabo-verdianos na localização dos objetivos do desenvolvimento sustentável em Cabo Verde. Como é de conhecimento, Cabo Verde é um país arquipelágico constituído por 9 ilhas e 22 municípios, e as 9 ilhas habitadas são por si só, diria, um testemunho do poder da proximidade municipal aqui em Cabo Verde. Para nós, a governação local não é apenas um nível de administração, é, diria, o alicerce para a construção da nossa resiliência, de que tanto falamos ultimamente. Sabemos, por experiência própria, que uma cidade ou um município é o principal ponto de contacto entre o cidadão e o Estado, e é onde as promessas da Agenda 2030 se tornam realidade ou se perdem. A ANMCV, isto é, a Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, que representa os 22 municípios cabo-verdianos, tem trabalhado incansavelmente no processo de localização dos ODS, transformando-os de um plano mais global para projetos locais, tangíveis e com resultados palpáveis. Diria, desde a mobilidade urbana sustentável até às energias renováveis nas nossas comunidades, passando também pela segurança hídrica e por políticas sociais inclusivas. Ter a plena consciência de que sozinhos não conseguimos alcançar de forma plena esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Os desafios que enfrentamos a nível das alterações climáticas, a nível do ordenamento do território, a nível do planeamento urbano, a nível da inclusão económica, são desafios globais, são desafios que não têm fronteiras, e é precisamente por isso que entendemos que esta rede é vital. A rede de intercâmbio entre cidades lusófonas nasce de uma convicção fundamental. A nossa proximidade na língua e na cultura permite o intercâmbio de soluções único e sem barreiras. Não precisamos de traduzir os nossos desafios, apenas partilhamos-los. Diria que uma cidade costeira no Brasil, ou um centro histórico em Portugal, um município em crescimento em Angola e um capital insular em Cabo Verde podem aprender uns com os outros com profundidade que fóruns mais amplos muitas vezes não conseguem posicionar. Ao lançarmos esta rede no seio da comunidade global SDG-CIRI, eu identifico 3 oportunidades imediatas para o nosso trabalho coletivo. O primeiro tem a ver com a cooperação técnica entre pares. Queremos ir além da teoria. Através desta rede, pretendemos conectar as nossas equipas técnicas, criar parcerias diretas, onde um município com experiência em gestão, por exemplo, de resíduos sólidos, possa orientar outro que esteja a desenvolver o seu sistema, assim como será uma oportunidade para nós intercambiarmos boas práticas em governação digital,
adaptação climática e finanças municipais, que constituem desafios para a consolidação do modelo de governança municipal que se traduz em ganhos de desenvolvimento e melhoria das condições de vida das pessoas. O segundo tem a ver com a força da nossa voz. Quando as cidades lusófonas falam entre si, com o apoio de uma plataforma global como a comunidade SDG, amplificamos a nossa mensagem. Podemos defender melhor o acesso ao financiamento climático, o reconhecimento do papel das cidades médias e pequenas e as necessidades específicas dos estados insulares em desenvolvimento, que muitos dos nossos municípios cabo-verdianos representam. E um terceiro tem a ver com o compromisso da inclusão. A nossa rede deve refletir a diversidade das nossas comunidades. Penso que devemos garantir que as vozes das mulheres, dos jovens e da nossa diáspora sejam ouvidas na elaboração das nossas estratégias locais para a territorialização dos ODS. Portanto, dizer em jeito de remate final que Cabo Verde está disponível para ser um parceiro ativo e comprometido nesta rede. Oferecemos a nossa experiência em resiliência, a nossa cultura de diálogo aberto e o nosso profundo desejo de construir pontes através do Atlântico e para além dele. E utilizemos este primeiro encontro para, diria, plantar as sementes do futuro de resultados concretos, porque é fundamental sermos pragmáticos e implementar uma agenda que consubstancie em ganhos de desenvolvimento para os nossos territórios. Portanto, Cabo Verde tem implementado com sucesso uma agenda de territorialização dos objetivos do desenvolvimento Fábio? sustentável. Sim. Desculpa te interromper, mas é que como a gente está com 20 minutos para encerrar, se você conseguir concluir para a gente conseguir. Obrigada. Já estou a terminar, Camila. É dizer que temos feito um trabalho meritório no contexto da territorialização dos ODS. Queremos continuar a trabalhar neste sentido e aproveitar também do conhecimento, know-how de outras geografias, porque os desafios são globais e é preciso aqui uma agenda a nível dos municípios para garantirmos resultados tangíveis e palpáveis. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Fábio. Obrigada também, Francisca. Bom, vou passar a palavra para o nosso colega Ednilson da Silva, que é representante do ONU Habitat em Guiné-Bissau. Ednilson, a palavra é sua. Muito boa tarde a todas e todos. Permitam-me, à semelhança dos que me antecederam, agradecer vivamente o convite que nos foi formulado e felicitar de forma entusiástica a criação desta rede e a oportunidade de podermos partilhar as nossas experiências baseadas na nossa língua, que é uma força que nos une a todos. Durante a minha fala, irei abordar sensivelmente dois grandes tópicos. O primeiro tem a ver em nos oferecer um panorama daquilo que é o contexto do país, e no segundo momento abordarei o trabalho que o ONU Habitat tem feito na Guiné-Bissau. Sobre o primeiro ponto, gostaria de partilhar convosco que a Guiné-Bissau, enquanto país independente e democrático, ainda tem trabalhado nos esforços de consolidar o ciclo das eleições gerais. Isso significa dizer que o sistema administrativo ainda de Guiné-Bissau é totalmente centralizado, tendo apenas eleições
presidenciais legislativas. Ainda o país não conseguiu realizar eleições autárquicas ou municipais que nos permite a usar a mesma denominação que a maioria dos que me antecederam falam em municípios, e nós aqui falamos em cidades ou setores. A Guiné-Bissau tem 9 regiões administrativas e 38 setores ou municípios que compõem administrativamente o território. O setor autônomo de Bissau é a capital do país, que concentra todos os poderes e todo o sistema de planificação acontece do nível central. Ao nível local ou subnacional, nós temos a figura do governador. Os governadores de regiões são representantes máximos do Estado, e em seguida temos a figura dos administradores. Paralelamente, tem-se um conjunto de delegados regionais. Esses delegados regionais têm uma plataforma denominada Gabinetes Regionais de Planificações, que está sob a batuta do governador da região, e eles fazem todo o esforço de coordenação e de planificação para assegurar o alinhamento entre as políticas nacionais e ao nível local. Então, é um desafio, e neste momento o UN Habitat está presente basicamente em 8 das 9 regiões administrativas, com diferentes projetos na escala comunitária, projetos na escala urbana, a nível da cidade, e com algumas intervenções ao nível nacional. Neste momento, o UN Habitat está a implementar um importante projeto, e esse importante projeto financiado pelo Fundo das Nações Unidas tem uma contribuição em 3 grandes níveis. Um nível estratégico, que o UN Habitat, depois é importante frisar aqui, depois da nossa instalação enquanto agência com mandato para a ODS 11, o país tem registrado progressos significativos em relação aos cumprimentos dos acordos, nomeadamente, por exemplo, podemos citar que o país tem conseguido elaborar o seu relatório sobre o estado do habitat, relatório sobre a nova agenda urbana, participou sucessivamente de vários fóruns urbanos, quer ao nível da África, assim como mundial. Tem havido, as questões urbanas têm aparecido cada vez mais nas grandes prioridades ou prioridades estratégicas ao nível do país. Isso é graças ao trabalho colaborativo que está-se a fazer com os diferentes níveis de governação que eu mencionei anteriormente. Tem ocorrido fóruns urbanos para permitir que os locais possam participar ativamente no processo, não só de discussão, mas também de localização dos ODS. Isso são eventos periódicos extremamente importantes para permitir essa ligação entre o local e nacional e local, e acolher as aspirações do local, adaptá-las ao contexto local. E também nós temos a ajudar o governo na elaboração de vários instrumentos de governação urbana, e aqui podemos mencionar desde a questão de gestão de resíduos sólidos, que é um dos desafios a nível urbano. Nós conseguimos já entregar pela primeira vez na sua história, o país já conta com uma política nacional de urbanização, que está neste momento no processo de revisão para aprovação no Conselho de Ministros. Se tudo correr bem, no final do próximo ano, até o final do próximo ano, nós estaremos em condições de apoiar o país a elaborar o seu Plano Nacional de Ordenamento Estratégico, um documento extremamente importante para permitir a questão da planificação e uso do solo numa perspectiva territorial,
e que a SUMO oferece as bases para a localização dos ODS, e também iremos entregar o Observatório Nacional Urbano para poder permitir que as autoridades guineenses tenham capacidades de monitorar através de indicadores todos os progressos e desafios que a questão territorial e o desenvolvimento irá ocasionar. Então, todos esses trabalhos têm ocorrido de forma participativa, assegurando sempre que os diferentes atores têm a oportunidade de participar com plenitude em várias etapas do processo, não só as questões transversais de jovens e mulheres, num contexto culturalmente forte em que as mulheres não têm merecido uma atenção, mas enquanto as Nações Unidas nós temos oportunidade, temos tido trabalho de dar voz a essas mulheres no sentido de poderem participar também no processo de planeamento. Eu sei que não temos muito tempo, mas são elementos que eu gostaria de partilhar convosco, de vos informar igualmente também, que ao nível da componente reforço de capacidade, estamos a apoiar o Ministério das Obras Públicas, que é a instituição que coordena as questões urbanas ao nível nacional, tenha uma célula, na célula do DIS, para precisamente trabalhar na questão não só da digitalização, mas de apoiar com base em tecnologias para reforçar o trabalho de governação urbana. Ao nível das 38 setores que eu mencionei antes, nós temos funcionários permanentes a trabalhar em 6 setores ou 6 municípios, se quisermos assim, e esses são funcionários do UN-Habitat que trabalham para reforçar as capacidades e as competências técnicas ao nível local. Agradeço mais uma vez a atenção e o convite que nos foi formulado, na esperança de que continuaremos a dar o máximo para permitir que as autoridades nacionais possam tirar proveitos de várias experiências que aqui foram partilhadas. Muito obrigado. Obrigada, Ednilson. Bom, a gente está com pouco tempo, então eu queria realmente agradecer a paciência de vocês e a compreensão, mas a gente tem ainda 2 intervenções de Moçambique e de São Tomé e Príncipe que são muito importantes. Se vocês conseguirem permanecer mais uns 10 minutos conosco, também agradeço. Bom, vou passar a palavra para minha colega Jéssica Lage, que é coordenadora do ONU Habitat em Moçambique, que vai passar a palavra para 2 representantes no país. A palavra é sua, Jéssica. Muito obrigada, Camila. Obrigada, colegas. Desculpem, estou sem câmara, então vão só ouvir o áudio e tem a fotografia. Só mesmo, vou tentar ser rápida. É só mesmo para dizer que é um gosto realmente estar aqui em representação do UN Habitat neste encontro, e acreditamos que este espaço é muito importante realmente porque cria uma oportunidade para parar um pouco, ouvir as experiências, partilhar o que cada país, cada cidade tem vindo a fazer. E também de uma forma aprender uns com os outros numa língua que acabamos todos por partilhar. No caso de Moçambique, acho que temos trabalhado em muitos municípios, em diferentes áreas, sobretudo ligadas ao desenvolvimento urbano, e é através deste tipo de iniciativas que ajuda-se a responder de uma forma mais concreta aos desafios que estes municípios e estas áreas enfrentam. E é neste percurso que os ODS, em particular, acredito, os processos dos VLR, têm vindo a ganhar cada vez mais importância. E acho que é uma oportunidade para os municípios também olharem para os seus próprios percursos e perceber melhor onde é que estão, o que é que já foi avançado, onde é que estão as maiores dificuldades e de uma forma ou de outra também o que é que precisa de mais atenção nestes próximos tempos. Ligar os ODS à realidade local. Acho que é algo das mensagens que tenho vindo a ouvir aqui que é importante mencionar. E acho que só mesmo antes de passar a palavra, acho que em Moçambique este processo também é particularmente interessante porque há outros processos que também estão a acontecer ao mesmo tempo e acreditamos que se reforçam mutuamente. Temos o trabalho sobre os VLRs e a localização, obviamente, dos ODS, mas também temos preparação da revisão nacional voluntária.
Este ano temos a implementação da política de urbanização que une muitos destes tópicos e avança também este nível de programa. Temos a implementação do grau de urbanização, de observatórios urbanos, tudo isto ajuda a melhorar a base de dados de uma forma integrada e apoiar realmente aquilo que é a informação para a elaboração de outras políticas e tomada de decisão. Então, esta rede faz muito sentido para nós e vou realmente parar aqui. No caso, temos aqui a participação de Moçambique bastante alargada, é muito bom ver, com representantes do governo, da Associação Nacional de Municípios de Moçambique e de vários, se não me engano, acho que são 9 municípios aqui representados, e isto mostra que há interesse, há vontade de partilhar, mas também de construir este caminho de uma forma conjunta. Vamos dizer, neste espírito que gostaria agora de passar a palavra, em primeiro lugar, a senhora Evenil Tamel, do Ministério de Planificação e Desenvolvimento, Técnica Superior de Planificação e Orçamento e, neste momento, ponto focal nacional dos ODS, da Agenda 2030 e da Agenda 2063. Inclusive também das revisões locais voluntárias. Então, por favor, senhora Evelyn, pode passar a sua apresentação. Obrigada. Acho que não se está a ouvir, não sei se o seu áudio está ligado, consegue testar? Evenilde, você nos ouve? Pronto. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimos senhores, chefe da seção de Localização de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Governança, ONU Habitat, doutora Francine, coordenador da unidade do SDG Cities e Governança Multinível, o doutor Martino, digníssimos representantes da unidade SDG Cities e Governança Multinível da ONU Habitat, doutora Camila, digníssimos representantes dos países lusófonos, Brasil, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique aqui representados, minhas senhoras e meus senhores, em nome do Ministério da Planificação e Desenvolvimento, saúdo a todos os distintos participantes deste primeiro encontro da rede de intercâmbio das cidades lusófonas no âmbito da comunidade global SDG Cities. Gostaria de agradecer à ONU Habitat pelo convite endereçado a Moçambique para fazer parte da rede de cidades lusófonas no âmbito da comunidade global SDG Cities. Importa referir que o Ministério da Planificação e Desenvolvimento está a coordenar com os governos locais e a nível nacional, nomeadamente os distritos, os municípios, e também o processo de localização dos ODS, e no âmbito do processo de planificação, monitoria e avaliação local dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Com o apoio dos parceiros internacionais, foi possível, em 2025, a elaboração de relatórios locais voluntários em 6 territórios, no distrito e município de Boane, incluindo o município da Matola Rio, Manhissa, isto na província de Maputo, distritos e municípios de Gondola e Manica, na província de Manica, distritos e municípios de Nampula e Monapo, na província de Nampula. Nestes territórios foi adotada uma abordagem, um território, um processo, um produto, e o princípio da Agenda 2030, que é não deixar ninguém para trás, o que tornou este processo mais participativo e inclusivo. Tivemos a participação de organizações de sociedade civil local, também do setor privado local e todos os atores de desenvolvimento do nível do território. Então, este processo de localização a nível local dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foi um desafio, mas que permitiu ao nível do território ter a Agenda 2030 sobre conhecimento e implementação local.
Caríssimos, o sucesso da governança multinível no processo de localização de ODS, refiro-me aos distritos e municípios, tem um papel importante na definição das necessidades e prioridades locais para acelerar o alcance e metas de ODS. Portanto, entendemos nós que, fazendo parte da rede de cidades lusófonas, isto vai reforçar e impulsionar a ação nacional e local para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. Muito obrigada. Obrigada, Vinilde. Bom, como a Jéssica está atendendo uma outra chamada rapidamente, eu queria passar a palavra para o senhor Pedro Laice, que é da Associação Nacional dos Municípios de Moçambique, para complementar a visão sobre o país. A palavra é sua, Pedro. Boa tarde a todos, bom dia mais uma vez. Meu nome é Pedro Laice, né, da Associação Nacional dos Municípios de Moçambique. Espero que estejam a ouvir perfeitamente. Bom, a Associação Nacional dos Municípios de Moçambique é, digamos assim, a voz unida dos municípios de Moçambique, né? O país todo tem, apesar do território extenso e muitos territórios, o país só tem 65 municípios. 65 municípios porque o governo optou, né, pelo processo de descentralização, um princípio de gradualismo neste processo de descentralização. Este processo de municipalização começou em 1998, logo depois das primeiras eleições que tivemos em Moçambique, as primeiras eleições autárquicas, que criaram nessa altura só 33 municípios. Portanto, ao longo do tempo, 5 anos, 10 anos, e cada mandato do período municipal são de 5 anos. Então, em cada 5 anos foram criando mais 10 municípios, portanto, e a última vaga, digamos assim, de criação dos municípios foi em 2023, que foram criados 12 municípios. Portanto, eram 53 até 2023 e passamos agora para 65 municípios. No entanto, o que nos chama a atenção para esta questão dos ODS, dessas agendas globais, né, logo depois da sua aprovação, digamos assim, em 2015, a partir de 2016 nós já começamos a fazer um processo de consciencialização, comunicação, divulgação do que é isso de Agenda 2030. E para nós foi um bocadinho fácil porque aquilo que são as responsabilidades, as competências dos municípios, né, digamos assim, já plasmadas na nossa lei das autarquias, elas já se ligam automaticamente com aquilo que são os ODS. Estamos a falar da questão da água, do saneamento, portanto, a combate à pobreza, portanto, aquela série de objetivos que temos, né, ligam-se muito com aquilo que são as responsabilidades dos municípios. E foi muito fácil nós fazermos, portanto, esta ligação toda. Daí o papel fundamental dos municípios, portanto, na questão da localização dos ODS, da implementação dos ODS. Ou seja, os municípios estão na linha da frente, portanto, neste processo todo. E nós entendemos que este processo de localização é sempre uma questão contínua, portanto, ela não tem um período limite. Nós sabemos que até 2020 já teremos terminado este processo, mas entramos ainda na década de ação que estamos e ainda temos alguns desafios, portanto, na componente de capacitação, na componente de informação, portanto, nós sabemos que os governos municipais vão e vêm, há as equipas que vêm, precisam deste conhecimento, portanto, para dar continuidade àquilo que é o processo que nós já iniciamos. Em 2020, nós elaboramos o primeiro relatório voluntário local, né? Nessa altura, nós espelhamos os desafios de 16 municípios, né? Escolhemos esse número e deu para perceber um pouco daquilo que os municípios estão a fazer na questão dos ODS. Temos alguns desafios ligados, por exemplo, à questão dos indicadores, que ao nível do município ainda há alguma dificuldade de destrinçá-los, portanto, mas é um processo, é um assunto que está a ser trabalhado a nível do governo. E acreditamos que esta questão da cooperação internacional, esta rede que já inicia, seja uma plataforma que pode, portanto, alavancar este processo de aprendizagem, portanto, de boas experiências, boas práticas, experiências, para melhorarmos o nosso processo. Que acreditamos que e temos, aliás, conhecimento que países como Brasil e Cabo Verde, em particular, Portugal também, tem um avanço muito bom, né, em termos de ferramentas, né, dos processos, e neste processo de
essa questão da localização dos ODS, do reporte acima de tudo. Deixa-me só partilhar que há cerca de 2 ou 3 anos nós tentamos fazer uma rede também lusófona, que incluía a Galiza, né, da Espanha. Portanto, através do Fundo Galego, nessa altura, juntamos a Moçambique, através da associação, juntamos o Fundo Galego na Galiza, Espanha, juntamos o FNP no Brasil, né, a Federação, depois da FNP, sim, juntamos também Cabo Verde, através da associação, na altura, juntamos também Guiné-Bissau e São Tomé e idem. E, bom, Portugal, através da UCLA, né, a União das Cidades, e íamos, portanto, fazendo esta troca também, infelizmente, não foi avante, mas o objetivo era este também, constituir um grupo, uma rede que pudesse partilhar experiências, que pudesse, portanto, partilhar ao mesmo tempo oportunidades que existem nesta componente do financiamento dos ODS, muito em particular no ODS ligado às cidades, e o ODS 11 e tudo o resto. Portanto, de uma forma muito breve, estamos sem tempo, era isto que eu queria partilhar um pouco. Esperamos que nas próximas vezes consigamos, de forma exaustiva, né, dizer o que estamos a fazer, quais são as necessidades, ou seja, quais são os desafios que temos, e este aprendizado para nós, tanto fazermos essa troca e experiências concretas das cidades que estão aqui presentes a nível, nesta sessão, e tudo o resto. Portanto, bom, muito obrigado e é tudo. Muito obrigada, tanto a Jéssica quanto a Evenilde, do Ministério de Planificação e Desenvolvimento, e também ao Pedro, da Associação Nacional dos Municípios de Moçambique. Bom, eu vou passar a palavra para o último representante do último país, que é o Mohamed Castelo Davi. O Mohamed é presidente da Câmara Municipal de Lobata, em São Tomé e Príncipe, e também vice-presidente da Associação das Autarquias Locais de São Tomé. Mohamed, a palavra é sua. Seu microfone tá no mudo, Mohamed. A gente te vê e vê que você está falando. Isso. Obrigada. Bom dia e boa tarde, conforme horário. Eu sou Mohamed Castelo Davi, sou de São Tomé e Príncipe, e já tenho alguma experiência atualmente na questão das autarquias locais. Já fui vice-presidente da Câmara de Lobata, o atual diretor de gabinete, sim, do presidente, e o vice-presidente da Associação das Autarquias Locais, em São Tomé, uma vez que ela ainda não foi reativada por questões políticas, nós ainda estamos em função, e é para apresentar minha profunda gratidão e pelo convite e dizer que São Tomé e Príncipe, pela sua especificidade, ainda é uma ilha que precisa muitas vezes de trocas de experiência. Em São Tomé nós temos 6 distritos, mas uma da região autônoma do Príncipe. Nesse caso, a divisão administrativa em São Tomé, nós temos 6 distritos, enquanto Portugal, por exemplo, diz município, aqui nós dizemos distrito. E a região autônoma do Príncipe. Bom, o país também está comprometido com a Agenda 2030, né? Mas, como eu ia dizendo, ainda, ao nível administrativo, o poder local e o central, ainda forte concentração do poder central em relação ao poder local. Devia ser o contrário, uma vez que está mais próximo do povo. Ainda assim, São Tomé e Príncipe tem trabalhado, né, ao nível da organização das autarquias locais para cumprimento, né, da Agenda 2030. É um país pequeno, com um número limitado da população em relação a outros países, mas São Tomé e Príncipe tem, de facto, alguma experiência relativamente à sua pequenez. Claro, né, nem tudo tem desvantagem, mas a pequenez da ilha facilita a conexão muito mais próxima com a população local. Trabalhamos variedíssimas vezes também com o poder local, e o nosso maior dificuldade, então,
refere com a verdadeira autonomia dos poderes locais. Ainda sobre a forte concentração, como ia dizendo, do poder central, o poder local ainda tem algumas limitações em executar os seus planos e, sobretudo, em várias vertentes educacionais, estrutural, financeira, administrativa, para pôr em marcha, de fato, a sua obra. Mas nós acreditamos, com a abertura, com essa oportunidade da rede lusófona, nós podemos adquirir experiência e melhorar, né, o nosso ponto fraco, trabalhar de fato em conjunto. Aliás, a Camila já deu a abertura para que Santo Tomé e Príncipe de fato possa ganhar experiência e pôr em marcha a sua real disponibilidade. E para dizer que nós estamos disponíveis a cooperar e aprender e com total abertura para de facto nós podemos trabalhar em pró do desenvolvimento dessa ilha que tanto precisa de alguma experiência e de uma mão de fato queira fazer com que o país saia do marasmo em que se encontra. É difícil, mas nós acreditamos e somos esperançosos que a ilha, por sua especificidade e por sua pequenez, poderá tornar as coisas muito mais fáceis se trabalharmos em conjunto e de mão dadas. Sei que o tempo já não é permitido abordar mais questões, mas agradeço as intervenções, escutei atentamente questões da rede, fui obrigado muitas vezes a trocar da rede, mas a experiência é pela primeira vez e eu acredito que daqui em diante as coisas poderão ganhar outros contornos. Obrigado, Camila, e obrigado a todos pela paciência e atenção. Obrigada a você, Mohamed, pela participação e por ser o vitorioso município representante de São Tomé e Príncipe único, mas que a gente fez questão de engajar nessa rede também. Eu sei que a gente já extrapolou do tempo. Tem uma outra pessoa que eu gostaria que falasse também, porque é o nosso colega do ONU Habitat, que também tem trabalhado com vários países africanos e que também eu queria que ele trouxesse a sua contribuição nesses últimos 3 minutos antes da gente encerrar. Queria chamar o Evandro Rous. Evandro, por favor. Muito obrigado, Camila. Consegue me ouvir bem? Muito bem. Sim, não, é realmente um prazer enorme não participar dessa troca de experiência. Queria agradecer muito o convite e naturalmente saudar os colegas dos diferentes países e, enfim, usar um pouco o exemplo de São Tomé e Príncipe, não, que para mim resume muito do tudo que nós conversamos aqui hoje. Enfim, é um país que, conforme muito bem falou o nosso colega Mohamed, não, que claramente demonstrou não muito vividamente o que é estar no terreno, que está realmente no campo, não, ou seja, a localização dos EDS. É um país bastante especial, enfim, que está literalmente quase que do Equador e a linha o meridiano de Greenwich, não? Então, de certa maneira, é o centro geográfico dos países que estão aqui também representados, e enfim, posso sugerir fortemente que seria uma escolha bastante interessante, inclusive para o próximo encontro presencial, e onde o ONU Habitat tem uma história bastante interessante, não? Que reflete algumas vertentes do nosso trabalho. Por um lado, a questão normativa estratégica, não como é o caso de Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, nós tivemos a oportunidade de trabalhar literalmente todos os distritos, todos os 6 distritos, com diferentes instrumentos de localização dos ODS, por exemplo, o Plano Estratégico Príncipe 2030, na Ilha do Príncipe, região autônoma do Príncipe, nesse caso, também quadros de ação para resiliência urbana, incluindo no distrito de Lobata, entre outros. Então, realmente é um país onde esse trabalho tem sido feito de maneira bastante concreta, além de incluir projetos de natureza mais operacional. Não, eu posso dizer que um dos projetos mais fantásticos que eu tive a oportunidade de apoiar e presenciar é o projeto chamado Terra Prometida, que é o relojamento de mais de 130 famílias que viviam em uma senzala na Ilha do Príncipe. Enfim, foi um processo feito de maneira totalmente participativa e inclusiva, e uma vez mais reflete o que é a localização dos ODS na prática. E a Ilha do Príncipe também foi um local onde eu vi o conceito do que se chama da dupla
insularidade, não um duplo isolamento, coisa que, enfim, basicamente quer dizer que as primeiras coisas têm que chegar em São Tomé e depois chegam no Príncipe, não? Que eu acho que é o caso de muitas cidades aqui, especialmente cidades secundárias, não? Então, a localização dos ODSs, ao meu ver, nesse tipo de contexto é particularmente importante porque realmente não é chegar só nas cidades mais grandes, mas realmente aterrissar naquelas cidades que muitas vezes estão um pouco esquecidas e têm ainda menos recursos para implementar as suas ações. Mas, enfim, certamente não quero me alongar muito mais, reforçar que é uma plataforma realmente de troca horizontal de experiências, aproveitarmos não da nossa língua e muitas outras coisas que nós temos em comum. Realmente eu fiquei bastante impressionado com o número, não só de instituições, mas realmente de pessoas que esteve aqui presente nessa sessão. Eu tenho certeza que isso vai se repetir, essa mesma dinâmica, nas próximas sessões, que vão falar de assuntos ainda mais específicos, conforme já apresentou a Camila. Ressaltar que, como ONU Habitat, nosso papel realmente é de facilitação, a experiência, a rede não é de vocês, das cidades dos diferentes países. Eu, pessoalmente, posso atestar, não, ou seja, o quão gratificante, quão enriquecedor é trabalhar nos diferentes países. Eu tive o imenso privilégio, tenho tido o imenso privilégio de trabalhar literalmente em todos os países que estão aqui presentes e espero que todos tenham a oportunidade de fazer o mesmo, pelo menos virtualmente, nos próximos meses. Então, uma vez mais, agradecer a Camila especial, que liderou todo esse processo, com muita determinação, e o resultado está aqui, vai continuar realmente se refletindo. Agradecer todos os aqui presentes, especialmente, enfim, presidentes de Câmara, não, ou seja, presidentes de associação de municípios, seja, enfim, em forma de distrito, de administração local, de prefeitura, não, como se fala no Brasil. Acho que a formulação não é tão importante, o importante aqui é ação no terreno e, obviamente, continuamos à disposição para apoiar no que for possível. Obrigada, Evandro. Bom, queria agradecer a todas e todos pela paciência de ficar até o final. A gente chegou a 90 pessoas nessa reunião, agora temos 75, que eu ainda acho que é um número incrível, de persistência. Eu queria pedir para o meu colega Davi para tirar uma foto. Então, quem estiver com a câmera desligada, eu gostaria muito de pedir que vocês ligassem a câmera. Um teste para ver quem ainda está presente, dessem um sorriso para a gente conseguir registrar esse primeiro momento de encontro dessa rede. Davi, avisa a gente quando tiver terminado. Acho que seu microfone está no mudo, Davi. Se você puder escrever no chat se deu certo. Olha, gostei de ver que em algumas janelas tem ainda mais de uma pessoa. Então, foram mais pessoas ainda participando. Acho que ele já confirmou no chat, Camila. Opa, obrigada, Evandro. Bom, gente, obrigada pela persistência, por ficar com a gente até o final. Para a gente foi muito. Esse momento é um momento muito feliz, porque engajar esse número de pessoas, de instituições, não foi uma tarefa fácil. E isso só foi possível graças, de fato, aos nossos escritórios nos países. Então, muito obrigada a todas as instituições que fizeram falas aqui hoje. Foram escolhidas para fazer fala, porque, além de ter um papel de articulação no território, foram instituições que ajudaram muito a gente a mapear esse grupo. Nosso próximo encontro vai ser no dia 5 de maio. A gente vai enviar os convites e vai explicar como vai funcionar. A gente vai entrar numa pauta mais de discussão técnica. Então, os municípios as instituições que a gente colocou na apresentação vão discorrer de forma mais calma um pouco das suas experiências. Outras instituições a gente pode acomodar também, mas é muito importante que vocês preencham o formulário de boas práticas, porque a gente tem uma vontade genuína de conhecer mais o trabalho de cada um de vocês.
Então, muito, muito obrigada pela disponibilidade, pelo tempo e bom dia, boa tarde. Vamos ter mais tempo para dúvidas depois. Eu sei que agora esgotou, mas dúvida reprimida significa que a gente tem pauta para conversar. Então, muito, muito obrigada. Obrigado, Camila. Parabéns pela Obrigada. organização toda aí. Um abraço, pessoal. Obrigada a Bom todos. dia a todos. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. mais. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Tchau, Gratidão. tchau, gente. Obrigado. obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada pela participação. Estamos todos felizes aqui. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.